Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Continuando o assunto da semana, onde iremos tratar de mais evidências da historicidade da ressurreição de Cristo e de sua ascensão, hoje iremos tratar sobre o tema intitulado Testemunhas do Cristo Ressurreto. Esses termos, irmãos, ressurreto significa aquele que ressurgiu reto, aquele que ressurgiu em perfeita retidão. Não era qualquer um. Essa expressão ressurreto é atribuída unicamente a Cristo. Você não vê quando se faz menção à ressurreição de Moisés, ou com a sua presença, ou com a ressurreição de Lázaro, ou com a ressurreição da filha de Jairo. Nenhum desses ressurgiram ressurreto. Ressurgiram e voltaram a viver. Mas o termo ressurreto significa tão somente aquele que ressuscita em perfeita retidão. Essa é uma atribuição unicamente dada a Cristo. E aqui no texto de João, capítulo 20, e no texto de Coríntios, tem termos aqui que são interessantes. Nessa versão, nessa expressão, quando Jesus aparece para Maria, ali de forma especial, ela tenta saudá-lo. E a Bíblia fala que Jesus chega a dizer assim, não me detenhas, porque não fui ao Pai. Esse termo, irmãos, não me detenha, quer dizer no original grego, pare de me abraçar, não insista em me prestar honras até então. Jesus foi isentou Maria de qualquer tipo de congratulação, qualquer tipo de honraria. Por que isso? De acordo com o Comentário Bíblico Adventista e o livro chamado O Desejado de Todas as Nações, na página 790, Jesus queria primeiramente receber as honras de Deus. Ou seja, ele preferia com que antes o próprio Pai, como também toda a corte celestial, lhe prestasse honra mediante a situação que ele tinha feito. Ou seja, queria ter a comprovação que o seu sacrifício tinha, na verdade, sido aceito. Aí você para e pergunta, mas, Abel, Jesus sendo Deus, ele não sabia disso? Sim, ele sabia. Mas era necessário com que ele tivesse essa confirmação. E aí todo o céu em alegria pudesse, então, recebê-lo. Entre esse tempo, irmãos, da expressão de João capítulo 20 e Mateus capítulo 28, 9 e 10, é nesse momento que ele vai até o céu e volta. Rapidamente ele vai até lá, recebe honras e quando ele retorna, aí sim, ele recebe os abraços, ele recebe as honras. Entre João 20, 11 a 19 e Mateus 28, 8 e 9, tem um tempo, não é o mesmo momento. Então, inclusive, o Comentário Bíblico Adventista ele chega a descrever que foi nesse período entre uma ida, entre uma recepção dos discípulos e outra, Jesus foi até o céu e lá recebeu, na verdade, as honras que tivera sido concedida pelo Pai e pelos anjos, pela toda a corte celestial. Mais adiante aqui, tem um outro ponto interessante, esse texto de Coríntios, capítulo 15, e o verso 5 ao verso 8. Quando ali é mencionado que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Paulo, quando descreve aqui, irmãos, sobre a ressurreição de Cristo, ele menciona como um ponto não só histórico, mas quando a carta de Coríntios foi escrita, ele chega a descrever assim, ele foi vista por mais de 500 pessoas, das quais muitos ainda vivem e alguns já dormem. Aí ele já faz uma distinção, que quando a carta foi escrita, muitos que estavam recebendo aquela carta estavam vivos como testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, validando, na verdade, o que tiver ocorrido com Cristo desde então. Um outro ponto que merece consideração é que, embora nós não temos nenhuma evidência, digamos que assim, detalhada nos evangelhos dessa aparição de Cristo, porque apareceu ali diversas vezes aos discípulos, às mulheres, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, depois apresenta-se diante a Tiago também. Por várias vezes, Jesus aparece ali por várias pessoas, mas a gente não encontra essa expressão 500 pessoas nos evangelhos. Porém, há uma indicação que a gente poderia utilizar, que está no capítulo 28 de Mateus, e no verso 10 e 16. Olha que coisa interessante. Mateus capítulo 10, 28, perdão, e o verso 10 a 16 diz assim, ó. Então Jesus lhe disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Verso 10. Agora veja o verso 16. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Acredita-se até então que nessa Galiléia, quando Jesus apareceu ali, né, que é o rio da Galiléia, chamado Mar da Galiléia, Jesus ali apresentou-se diante de muitas pessoas. E essa seria provavelmente
uma indicação daquilo que Paulo confirma no capítulo 15, na sua carta aos Coríntios, no verso 6, quando fala que ele apareceu a mais de 500 pessoas. Jesus, na verdade, irmãos, apareceu a muita gente. Agora, me permita fazer aqui um comentário sobre o que é dito na aparição de Tomé. Jesus, quando ressuscitou, ele passou aqui 40 dias. E nesse período de 40 dias, ele apareceu diversas vezes. Um momento, inclusive, quando ele aparece primeiro para Maria, é um ponto interessante. A gente sabe, irmãos, que de acordo com a cultura patriarcal da época, que alguns atribuem até uma cultura machista, as mulheres não tinham vez nem voz. As mulheres não tinham a sua voz ativa se elas vissem uma pessoa sendo morta, o seu testemunho no tribunal não valeria. E eu pergunto a você, se Cristo fosse um mentiroso, por que ele apareceria primeiro para uma mulher, sabendo que seu testemunho não era válido? Isso já não só demonstra que Cristo era o Senhor que respeitava as mulheres e de forma prioritária ele considerava as mulheres, na verdade, não tinha essa distinção entre mulheres e homens. Isso era uma questão que era cultural daquela época. E eles, de fato, repudiavam as mulheres em alguns aspectos. Mas Jesus aparece primeiro para uma mulher, para com que o seu testemunho seja validado e que as pessoas também, provavelmente, olhassem as mulheres com outros olhos. As mulheres vão até os discípulos para falar sobre isso. Os discípulos, quando Jesus aparece ali pela primeira vez, a porta está trancada e ele entra, aparece de forma miraculosa. Tomé não está ali. Aí Tomé, que em seguida, quando ele escuta o testemunho, ele fala assim, olha, eu só acredito se eu ver a marca dos pregos. Irmãos, isso aqui é interessante, porque a expressão prego está no plural. E uma certa vez, eu falando com um irmão de uma outra denominação cristã, ele então me evidenciou que Jesus tinha sido morto dessa forma. Se ele foi morto dessa forma, logo não seria a expressão pregos. E uma tradução bíblica, chamada Tradução do Novo Mundo, da qual era o irmão que fez esse questionamento, e ele me indagou que Jesus tinha sido morto numa estaca e não numa cruz. Quando eu mostrei esse texto para eles, inclusive na Tradução do Novo Mundo, ele ficou silenciado e disse, essa tradução vai ser reformulada, ela está errada. Bem, é lamentável quando às vezes as pessoas não têm humildade de reconhecer que estão equivocadas sobre algum ponto. Então aqui, isso aqui é um livro, meu livro de histórias bíblicas, né, das nossos irmãos da Igreja de Testemunha de Jeová. E nesse ponto ele quis validar. Só que aqui, irmãos, você vê que só tem um prego, tá? Porém, quando Jesus aparece para Tomé, e ele antes da aparição, ele chega a dizer para os seus discípulos, né? Se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos. Isso está no capítulo 20 de João, essa evidência de que ele queria ver, na verdade, se ele tinha sido morto e a marca em suas mãos. Então, se pregos está no plural, logo não seria um prego, mas mais de um. Continuando aqui, a ressurreição de Cristo ela foi validada por todas aquelas testemunhas, e como eu mencionei, quando Paulo descreve aos Coríntios, muitos estavam vivos até então. Na verdade, a ressurreição de Cristo, irmãos, ela foi imortalizada pelas testemunhas oculares que estiveram presentes naquela época e chegou até nós hoje. Sabe, quando Jesus chega para Tomé e fala assim, agora porque você me viu, você creu, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu e você somos testemunhas de Cristo, da sua ressurreição. Não testemunha ocular, mas pela fé que ele nos concedeu. E por isso, Cristo nos chama de bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós, quando nós cremos em Cristo através de sua palavra. Nós não vimos, nós não temos testemunhas vivas, mas o Espírito Santo que vive em nós nos faz crer em sua promessa, em sua palavra e nos valida a sua ressurreição. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor que nos dá fé, e sabemos que a fé que emana da Tua palavra, proveniente, claro, do Espírito Santo, é que nos garante a vitória. A Tua palavra nos diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela Tua palavra. E os Teus filhos, Senhor, que ao virem este vídeo, possam também ter a sua fé acrescida e a validação confirmada da ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado, querido Pai, por esta promessa. Obrigado pela certeza que em Tua volta nós estaremos contigo para sempre. E nos dá, Senhor, a garantia a cada dia e a convicção de que a Tua palavra é viva e eficaz e transforma o nosso conceito errôneo num conceito verdadeiro, num conceito vitalício e num conceito, Senhor, que nos garante a eternidade. Perdoa nossos pecados e às vezes a nossa incredulidade e nos confirma a salvação a cada dia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Deus muito te abençoe, que você tenha um ótimo dia em sua presença e compartilhe, se inscreva, divulgue esse vídeo para que Cristo possa mais uma vez ser espalhado através dessa ferramenta chamada vídeo ou no nosso canal aqui no YouTube. Deus abençoe você.